Bom dia, pessoal. Boa tarde, bom dia, dependendo do momento que você for assistir esse vídeo, né? Esse vídeo no nono A, B e C, minhas salas, eu vou fazer a correção da AP que vocês me entregaram a semana passada, tá? Então nós vamos fazer a correção e depois vocês vão conferir com o gabarito de vocês e já determinar a quantidade de acertos que vocês têm, tá? Então, vou fazer aqui a primeira questão. A primeira questão, a segunda questão, ela vai tratar com vocês sobre o conjunto dos números reais. Aquela explicação que eu dei ainda na sala de aula, antes da quarentena. E nós dividimos com características os números reais repartidos aqui, ó, nessas duas famílias, os irracionais e os racionais. Vocês devem lembrar que os racionais, eles contemplam os números naturais, os números inteiros e todos os outros números que são ou podem ser escritos como uma fração, tá? Todos os números que são ou podem ser escritos como uma fração, eles pertencem a esse lado da família, o conjunto dos números racionais. Lembrando que ele tem a representação de fração e a representação decimal, aquele número que tem uma vírgula. Ele tem uma vírgula e a sua parte decimal apresenta período. O que é período, professor? É aquela organização, tá? Enquanto isso, os irracionais não. Eles não têm representação decimal organizada, não existe período, é uma bagunça. Então, essa é uma característica desse tipo de número e eles são provenientes de que tipo de situação? De raízes não exatas, por exemplo. Raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 3, a raiz quadrada de 5, essas raízes e também as constantes, o π, o número de Euler, o, o número φ. Esses números todos eles são números irracionais, pois eles apresentam as características que eu mencionei para vocês. A principal característica, a parte decimal é totalmente desorganizada. Então aqui na questão 1, eu quero saber desses números quais deles é irracional, ou seja, das 4 alternativas aqui, apenas um é irracional. Olha aqui, fração, fração racional. Fração tem representação decimal finita, ou seja, organizada, pertence aos números racionais. Parte decimal dessa dízima periódica, organizada, racional. Então, quem vai ser irracional? Consequentemente, é o número B, alternativa correta. Observem na parte decimal uma bagunça, ou seja, a ausência de período. Então, esse número aqui é o número irracional a qual se refere o enunciado. Alternativa B. A questão 2 também é para fazer a identificação das colunas dessa tabela que apresenta apenas números racionais. Então, nós vamos analisar as colunas e vamos eliminar os irracionais, os números que têm parte decimal desorganizada, ou é uma raiz não exata, ou é o π, ou é o Euler, ou o número φ, tá? Número φ. O coluna 1, 149, 0, π, irracional, intruso, invasor. Não é a coluna 1. Coluna 2, ó, 65,3131, organizado, é o número racional. Menos 1,2121, organizado, número racional. 5,003, parte decimal finita, então significa que é um número racional. Os três números são racionais, então coluna 2 é a coluna pedida
no exercício. Alternativa B. Olha a coluna 3 aqui, um π, números decimais desorganizados, com a parte decimal desorganizadas. Aqui também a mesma coisa, ó. Aqui o 0,8, depois vai vir 2 zeros para vir um 8, depois vem 3 zeros para vir um 8. Isso daqui não é um período, tá? Então, resposta correta, alternativa B. A questão 3 está pedindo para localizar nessa reta numérica o valor menos raiz quadrada de 3. Como sabemos, raiz quadrada de 3 ela não é exata e por isso ela é um elemento pertencente ao conjunto dos números irracionais. O que deve ser feito? Localizar na reta numérica esse número. Para isso, vocês têm que usar as referências, ó. 0, 1, 2. Para o lado direito são os valores positivos, para o lado esquerdo serão os valores negativos, menos 1, menos 2, tá? E raiz quadrada de 3, nós quando estudamos números irracionais, nós verificamos que ele tem um valor aproximado a 1,73. Então, é só buscar o 1,73 na reta numérica. Porém, esse número é negativo, então tem que ser 1,73 para o lado negativo. Então, a resposta estará aqui desse lado, entre A e B, tá? Então, veja só, 1 negativo, 2 negativo. Mais ou menos a metade do caminho entre esses dois números é o menos 1,5, tá? Então, significa que o B está depois desse número negativo. Então, aqui você não pode considerar o B sendo menos 1,7. Então, a resposta correta é o A. Alternativa A, tá? A 4 é semelhante, só que quem eu quero localizar nessa reta numérica? A constante π. Vocês vão recordar que o π é o resultado da divisão de uma circunferência pelo seu diâmetro, tá? Dá um valor aproximado a 3,14. Esse é o número π. 3,14 deve ser localizado na reta numérica. Busque as referências. Ao zero aqui, 1, 2, 3. Eu quero 3,14. Então, a resposta está por aqui, ó, nessa região. Observem que o C está exatamente sobre o 3. Então, o C não é 3,14, é 3. Então, obviamente, que o D é a resposta correta. Já na questão 5 aqui, temos duas figuras que representam uma planta de uma casa, tá? E está afirmando aqui duas medidas como referência. 33 centímetros de comprimento na planta equivale a 8,25 metros de comprimento da casa. E os 18 centímetros de largura equivale a 4,5 metros de largura da casa. Qual é a escala utilizada na planta? Nós vamos ter que encontrar essa escala, essa razão. Eu escolhi essas duas medidas relacionadas aqui, ó. 18 centímetros está para 4,5 metros da casa em tamanho real. Só que aqui eu tenho um valor em centímetros e aqui outro valor em metros. Nós sabemos que 1 metro tem 100 centímetros. Então, 4 metros e meio são 450 centímetros. Então, tenho 18 centímetros da planta para 450 centímetros de escala real. O que eu tenho que fazer agora? A escala é uma razão, é uma fração, comparação entre duas grandezas. No caso aqui, a grandeza tamanho na planta e a grandeza tamanho da casa real. O que eu vou fazer? Eu vou simplificar essa fração, lembrando da filinha dos números primos, 2, 3, 5, 7, e que nós simplificamos sempre numerador e denominador
por um mesmo número. Então, começar pelo 2, eu vou dividindo aqui, ó, por 2, vai ficar 9 sobre 225. Não dá mais por 2, agora é por 3. Por 3, vai ficar 3 sobre 75. De novo por 3. Vai ficar 1. 3 dividido por 3 é 1. 75 dividido por 3, 25. 1,25 avos. Alternativa A. A questão 6 é parecida. Também trabalha com escala. Temos aqui uma linha representando o percurso de um navio. Está dizendo que essa linha aqui mede 12 centímetros, numa escala 1 para 1 milhão. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou converter esse tamanho do mapa no tamanho real. Vou ter que multiplicar o 12 por 1 milhão. E toda vez que eu multiplico o número por um múltiplo de 10, é só acrescentar a quantidade de zeros ao final desse número. Então, eu tenho aqui 12. 1 milhão tem 6 zeros. Esses 6 zeros aparecerão aqui, ó. Aí, o que vai acontecer? Aqui são 12 milhões de centímetros. Eu não tenho centímetros nas alternativas. O que eu preciso fazer? Converter. Eu sei que para converter centímetros em metros é só dividir o número por 100. Ou seja, dividindo por 100, corta 2 zeros. 1, 2. Aí eu tenho aqui 120 mil metros. Eu sei que 1000 metros corresponde a 1 quilômetro. Então, para transformar metros em quilômetros, basta dividir por 1000. Ou seja, pega os 3 zeros do 1000 e corta aqui, ó. 1, 2, 3. Resposta: 120 quilômetros. Alternativa C. Questão 7, pessoal. Da questão 7 até a questão 12, a ferramenta que nós vamos utilizar para responder as questões é a regra de 3, tá? Então, eu vou relembrar para vocês o esqueminha para utilizar a regra de 3. Questão 7 está dizendo que 450 frascos de vacina atendem 1.575 crianças. A Secretaria de Saúde do município recebeu 200 frascos a mais. Ele pergunta aqui, ó, com esse novo lote, 200 frascos, quantas crianças podem ser vacinadas? Então, regra de 3. Existe aqui uma proporção. Nós vamos multiplicar em diagonal, tá? Na regra de 3, sempre uma das diagonais vai ter 2 números nas pontas. Esses números irão se multiplicar. Então, aqui vai ficar 1.575 vezes 200. 1.575 vezes 200. Baixa os 2 zeros. 2 vezes 5, 10. 14 mais 1, 15. 10 mais 1, 11. 2 mais 1, 3. Então, ficou aqui 315 mil. Esse valor será dividido pelos 450. Tá? Corta um zero aqui, com um zero aqui. Já vou adiantando para vocês que eu fiz antes de resolver. Aqui vai ser 7. 7 vezes 45 dá 315. Para 315, 0. Abaixa um zero. 0 dividido por 45, 0. 0 dividido por 45, 0. Então, com os 200 frascos, 700 crianças serão atendidas, tá? A questão 8 é uma questão didática de proporcionalidade. Tem uma receita aqui de
bolinho de chuva, os itens, ó, cada ingrediente. E essa receita aqui tem um rendimento de 4 pessoas. Com essa quantidade de ingredientes, o produto pronto, no caso aqui bolinho de chuva, vai servir 4 pessoas. Então, está perguntando a proporcionalidade em relação à xícara de leite. 3/4 de xícaras de leite, de uma xícara de leite, faz uma receita para 4 pessoas. Eu quero saber quanto de leite será utilizado se o rendimento precisar ser servido para 16 pessoas. Então, dá para fazer por regra de 3, mas tem uma maneira bem mais simples aqui, ó. Era 4, virou 16. O 4 para virar 16 é multiplicado por 4. Se esse lado aqui de pessoas foi multiplicado por 4 e é uma proporção, esse lado aqui também. Então vai ficar 3/4 vezes 4. Olha que molezinha. Corta o 4 aqui, sobrou apenas o 3. O que significa que para fazer uma receita para servir 16 pessoas, aquela receita ali, eu preciso de 3 xícaras de leite. Alternativa A. Na questão 9, todo cuidado é pouco. Por quê? Um livro de 120 páginas, um livro foi publicado com 120 páginas, só que em cada página tem 20 linhas. Para o livro ter 120 páginas, é necessário ter 20 linhas em cada uma das 120 páginas. Acontece que o livro agora será feito com 24 linhas. Aumentou a quantidade de linhas do livro. Aumentou a quantidade de linhas. É o mesmo livro. O que vai acontecer com a quantidade de páginas? Isso mesmo, sei que você pensou aí. Vai diminuir. Se uma grandeza aumenta e a outra diminui, vocês têm um problema de grandeza inversamente proporcional. E como bons alunos que vocês são, vocês sabem que antes de empregar aqui a utilização da regra de 3, deve-se escolher uma das grandezas e inverter. Vou inverter o P. X vai para cima e o 120 vai para baixo. O outro lado não mexe. Fica 20 sobre 24. Multiplica em diagonal. Diagonal que tem dois números, ó. Tem 120, um número, 20, outro número. A outra diagonal tem uma letra. Então, a diagonal que tem dois números se multiplica. 120 vezes 20. Abaixo zero, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 12, 24. Vai ficar 2.400 dividido pelo número da outra diagonal, dividido por 24. 24 dividido por 24 é 1. 0 dividido por 24, 0. 0 dividido por 24, 0. Então a resposta de x aqui é 100. O livro aumentou o número de linhas, ele vai diminuir a quantidade de páginas. 100 páginas. Questão 10. Em uma pista de kart, tem dois veículos correndo. Um com a velocidade de 12 metros por segundo. Ele levou 80 segundos para dar uma volta na pista. 12 metros, velocidade 12, 80 segundos. O outro estava mais devagar. Se ele tem menos velocidade, o que acontece com o tempo de volta que ele vai ter que dar? Vai ter que aumentar. Setinhas apontadas para sentidos diferentes. Grandezas inversamente proporcionais. Antes de fazer o uso da regra de 3, inverte uma das grandezas. Fica assim, ó. Inverter velocidade. 10 em cima, 12 embaixo, o outro lado não mexe, multiplica na diagonal. Diagonal tem dois números. 12 vezes 80. 0, 8 vezes 2, 16. Sobe 1,
8 vezes 1, 8 mais 1, 9. 960 vai ser dividido pelo terceiro número, dividido por 10. Dividir qualquer número por 10 é cortar um zero dele. Então, 960 dividido por 10, corta o zero, deu 96. Aí você deve estar pulando aí, acertei, e marcou a D, e você está feliz, mas eu vou falar para você que você errou, porque está pedindo aqui quanto, quanto tempo o carrinho que chegou em segundo demorou para chegar em relação ao primeiro. Então, o primeiro passou. Quanto tempo depois chegou o segundo? O primeiro passou com 80. O segundo passou com 96. Então, a diferença entre esses dois tempos é de 16. Se você marcou 96, você foi com muita sede ao pote. E por isso você errou. Agora, a questão 11. Não tive tempo de explicar isso para vocês. Isso aqui chama Teorema de Tales. Tem uma série de conhecimentos que o Teorema de Tales nos ensina. Só que a ferramenta que nós utilizamos para responder é a mesma, regra de 3. Então, esse número está para esse. X menos 4 está para 4, assim como x mais 1 está para 6. Multiplica na diagonal. 4 vezes x, 4x. 4 vezes 1, 4. X vezes 6, 6x. Menos 4 vezes 6, menos 24. Agrupa todos os termos com a incógnita de um lado. Então, 4x, 6x é mais, vem para cá, fica menos. Sobrou menos 24 do lado de lá, e o 4 que era mais, aqui ficou menos. Eu tinha 4, gastei 6, fico devendo 2. Eu devo 24, devo 4, devo 28. 28 dividido por 2 é 14. Sinais aqui de menos, menos e menos é mais. O x vale 14. Alternativa D. Questão 12. A utilização do Teorema de Tales também, tá? De novo, nós montaremos uma proporção, 40 para 50. O feixe de paralelas está aqui, ó, diferente do anterior. Depois vocês comparam. Então, 40 para 50, 20 para x. Multiplica na diagonal. A diagonal com dois números se multiplica. 0, 0. 2 vezes 5, 10. Deu 1000. 40x igual a 1000. Divide 1000 por 40. 1000 por 40. Corta um zero. R$100 para 4 pessoas. R$25. Alternativa B. A 13 já é uma expressãozinha numérica com frações, com números racionais. Prioridade sempre é fazer a multiplicação primeiro. Então, o que não é da multiplicação, desce. Menos 2 terços, mais 1. Aqui, você pode simplificar antes. 8 dividido por 2, pela caneta azul. 8 dividido por 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá 1. Esse outro lado aqui, ó. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aí fica uma multiplicação mais simples. 1 vezes 4. 4. 1 vezes 3. 3. Tem aqui uma soma e subtração de frações com denominadores diferentes. MMC de um número 1 e um número maior do que ele, o MMC é 3. 3 dividido por 3, 1. Vezes 2, 2. 3 dividido por 1, 3. Vezes 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Vezes 4, 4. Vai ficar assim, ó. Menos 6 mais 3 menos 3. Eu tenho uma dívida de 3. Vou pagar em 3 parcelas. Cada parcela será de 1. 1 negativo. Alternativa C. A questão 14 é uma fração mista,
que eu preciso convertê-la na sua alternativa correta. O que é uma fração mista, professor? Isso aqui indica para vocês, por exemplo, que vocês têm um bolo que foi repartido em 3 pedaços. Então, alguém comeu um bolo inteiro e da outra forma comeu 2 pedaços dos 3 que tinha. Então, se ela comeu da primeira forma o bolo inteiro, ela comeu 3 pedaços dos 3 que existia lá, junto com os 2 pedaços dos 3 que está indicado aqui. Então, no total, essa pessoa comeu, os denominadores são iguais. 5 terços, ela comeu 5 terços do bolo. Como as alternativas estão em forma, números racionais em forma decimal, precisamos converter. Vamos dividir 5 por 3. Cabe um 3 aqui nesse 5. Vírgula. 1 vezes 3, 3. 3 para 5, falta 2. Aí agora sim que entra a vírgula. Coloquei ela antes. Apressado eu sou. Coloca um 0 aqui, ó. Quantos 3 cabem aqui? 6 vezes 3, 18 para 22. E aí vai para nossa famosa dízima periódica. 1,6666. Alternativa C. Questão 15, das mais chatinhas que tinha aqui nessa prova. É de equação, ó. A soma, então tem uma soma de 3 quartos de um número. Não sabemos que número é esse, então chama de x. 3 quartos de x. Mas os seus, por que seus? Porque está falando desse número. 2 nonos de x é igual a 70. Denominadores diferentes, tira MMC. De 4 e 9 é 36. 36 dividido por 4, 9, vezes 3, 27. 27x. 36 dividido por 9 é 4, vezes 2, 8. 8x. 36 dividido por 1 é 36, vezes 70. Vamos fazer o cantinho. 36, 70, 0, 42 sobre 4, 21 mais 4, 25, 2.520. Como já tiramos de tudo, é uma igualdade, o 36 é denominador comum aos dois lados, o 36 já não serve mais. Só vamos trabalhar com a parte de cima. 27x mais 8x dá 35x igual 2.520. 35 multiplica o nosso famoso x, ele vai dividir 2.520. Então vai ficar 2.520 dividido por 35, que vai dar 72. 72 porque eu já tinha feito anteriormente, tá? A minha cabeça não é de calculadora, apesar de ser um professor de matemática. Então, se você marcou 72, está correto. Aí a 16 é uma questão de geometria. Vocês tiveram geometria no 7º ano, então o que é exigido aqui é se você conhece essa fórmula aqui, ó, do losango. A forma da área do losango é base maior vezes base menor dividido por 2. Base diagonal maior, eu coloquei base. De cabeça. É diagonal. Diagonal. Agora sim. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Eu fui enfeitar aqui e acabei fazendo errado. 4 mais 4, 8. Vezes 3 mais 3, 6. Caiu um vidro aqui. Dividido por 2. 8 vezes 6, 48.
dividido por 2, 24. Alternativa B. E aí, chegamos ao nosso famoso gabarito. Eu vou deixar aqui um tempinho para vocês ficarem apreciando o gabarito. Confere com a de vocês e manda para mim quantas vocês acertaram, tá? Quem vai fazer a correção da prova de vocês é vocês. Só que não adianta mentir, porque já está no sistema. Então, seja sincero. E eu vou voltar com exercícios para suprir a necessidade daqueles que vocês demonstraram mais dificuldade. Certinho? Abraço, fiquem com Deus. Obrigado.